Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Aqui para mais uma aula, então, vamos lá de aula número 8 dentro do conteúdo da sistemática, a aula que eu vou reservar para a gente falar de doenças muito importantes para o vestibular, que são as verminoses. Doenças que por um tempo afetaram muito o Brasil, hoje elas são mais presentes aí no interior do Brasil, onde a gente ainda não tem um desenvolvimento forte do saneamento básico, né? Então, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, muitas pessoas ainda dependem de poços e muitas vezes têm o seu esgoto a céu aberto. Essas pessoas tornam aí, basicamente, o ambiente um pouco mais desagradável. Na verdade, não são as pessoas, é muito mais a cidade, né? Culpa da prefeitura, de local, mas acaba que cria um ambiente mais propício ao desenvolvimento dessas doenças na população. Mas vamos lá, vamos começar pela teníase, e aqui eu vou separar essa aula em dois momentos. A gente vai falar primeiro sobre as doenças causadas por vermes plateumintos, então vermes achatados, que têm boca, mas não têm ânus. E depois a gente vai falar de doenças causadas por vermes nematóides, vermes cilíndricos que têm boca e ânus e já tem a presença lá do pseudoceloma. Primeiro, teníase, uma doença que curiosamente eu já tive, é uma doença péssima, assim, realmente é muito complicadinha, porque ela é causada aí por um verme curioso chamado de Taenia, ou na verdade pronuncia-se Taenia saginata e Taenia solium, né, mas se escreve aqui Taenia. Lembrando que aqui eu estou sublinhando e deixando aqui em itálico porque são nomes científicos. A Taenia solium, ela vai acabar causando um problema que seria a teníase a partir da carne de porco e a Taenia saginata seria a teníase causada a partir da carne de boi. Por que carne de boi e carne de porco? Porque boi e porco aqui vão atuar como hospedeiros intermediários desse verme, dessa doença. Agora, a gente já fala um pouquinho sobre isso. Como é a forma de transmissão? Eu vou ingerir carne mal cozida contaminada. Como que eu peguei? Eu peguei num dia de jogo no Maracanã. Então estava indo ver o grande Flusão e aí com isso eu era apaixonado por churrasquinho, adorava a festa junina por isso. Meu pai sabia bem que não era para confiar nesses churrasquinhos, mas de tanto que eu pentelhei ele acabou me dando esse dia porque o Fluminense tinha sido campeão da Copa do Brasil. E aí com isso eu vou lá me alimentando com aquela carnezinha que tava uma delícia, eu chego num dos pedaços e tava cru. Ele falou para mim que não era para eu comer se tivesse cru, porque ele falou que sempre tava e por isso que ele não deixava comer. E eu justamente não ia falar pra ele, né? Malandro, fui comer. Malandro, errado. Porque 6 meses depois estava bem mirradinho, bem magrinho, com a dor abdominal. Fui fazer exame de fezes e de fato estava lá, positivo para a Taenia saginata. A Taenia saginata, veja aqui, ela tem na região da cabeça, que é chamado de scolex, né? Porque cabeça mesmo não tem, uma série de ventosas, então ela se prende à parede do nosso intestino. Então esse verme, depois que a gente ingere a larva dele, que é o cisticerco, a gente vai acabar tendo desenvolvimento deste vermezinho no nosso intestino. Veja que ele é grande, porque outro nome para a Taenia é solitária, ela vive sozinha lá, ela não gosta de compartilhar o intestino com ninguém. Ela se reproduz, inclusive, de forma sexuada, mas por autofecundação, ou seja, ela é hermafrodita. Ela se reproduz sozinha, ela tem tanto a parte feminina quanto a parte masculina. E ela vai acabar crescendo muito, roubando a nossa comida. Por isso que eu estava tão mirradinho. Veja que aqui um dos sintomas muitas vezes vai ser a perda de peso, porque eu estou competindo comida com um verme que está vivendo dentro de mim. Agora, por que eu acabei ficando bem mal? Porque para tirar esse verme não é tão simples. Ele tem tratamento. Veja aqui, é um tratamento que vai servir para as 4 primeiras doenças, que é o vermífugo, que tem nome popular de Anita. É um remédio que vocês geralmente conhecem porque deixa o xixi extremamente verde, radioativo, e aí fica aquela coisa que parece que a gente está morrendo ali fazendo xixi. Mas está de boa, tá? É só a eliminação do medicamento. Agora, não só tomar esse medicamento às vezes resolve. No meu caso, a Taenia tinha ficado grande por causa de um tempo comigo. E aí eu tive que, infelizmente, tirar de fora, tá? Você basicamente senta num líquido que é básico, atrai o verme e você tem que fazer a retirada, que é desagradável. E por que eu conto essa história? Basicamente para você não comer carne crua em lugar nenhum, tá? Agora, mas eu adoro carne mal passada. Pode, mal passada também é perigoso, tá? Mas eu não vou comer churrasco se não for para ser mal passado. Compreendo. Na rua, eu não sou muito fã de comer carne mal passada, eu tenho esse trauma meu e eu acho que é justo. Numa churrascaria, que a gente sabe que é muito bem vistoriada, tudo bem. Agora, cuidado quando você vai comer nesses lugares muito esquisitos, tá? Por quê?
A gente tem aqui a carne contaminada. E aí vamos para o ciclo de vida deste animal, tá? Tem o ciclo aqui no slide, mas eu prefiro o ciclo que eu desenhei, então eu vou acompanhar aqui. O animal, como que ele se contamina ali com este verme? Basicamente, o indivíduo que estiver doente, ele tem uma tênia adulta no seu intestino, como eu já tive. Toda vez que eu liberava as minhas fezes, eu não estava liberando só as fezes, eu estava liberando também ovos, que foram formados aqui por autofecundação. Nessas estruturas aqui que a gente chama de proglote, que são essas partezinhas aqui da tênia. Esses ovos, então, vão para o ambiente. Eu, em tese, estava fazendo minhas fezes na privada e no meu prédio espero que tivesse aí um tratamento de esgoto, ou pelo menos um encaminhamento para uma estação de tratamento de esgoto próximo. Se isso acontecesse, beleza, não tínhamos problema. O problema é que muitas vezes as fezes da pessoa vão acabar parando num rio qualquer. E esse rio pode ser usado para coletar água para irrigação de vegetação, de pasto. E acabam parando no pasto de um porco ou de um boi. E ali mora um grande problema, porque esse porco e esse boi, ao ingerir esse pasto contaminado, vão passar a desenvolver o cisticerco no seu músculo. O cisticerco é essa estrutura aqui, ó, que é a larva da tênia, que vai acabar se desenvolvendo em duas regiões desses animais, sistema nervoso e músculo. E o que a gente come desses animais é justamente o músculo deles. E aí, com isso, a gente, ao ingerir essa carne mal cozida contaminada com cisticerco, eu vou desenvolver o verme adulto no meu intestino. Agora, dá pra ver esse cerco? Não, não dá pra ver. Às vezes é tão numeroso que dá, tá? Mas em geral não dá pra ver. Então não adianta falar, ah, não tem porque eu não vi. Agora existe um porém. Hoje a gente já melhorou muito isso. Então qualquer carne vendida em mercado, vocês vão ver que tem um selo do Ministério da Agricultura falando que aquela carne foi inspecionada. E aí com isso você pode comer mal passada tranquila, sabendo que se der algum problema, você pelo menos tem alguém a processar, né? Mas, em geral, não vai te dar problema porque foi, de fato, inspecionada. Não dá para inspecionar cada carne, cada boi, mas, em geral, a gente vai poder confiar naquela empresa, tá bom? Agora, quais seriam formas boas de você evitar se você não tivesse esse selo? Porque o selo do Ministério da Agricultura é uma forma profilática. O saneamento básico é muito importante, então se as fezes da pessoa contaminada nunca chegassem ao pasto, seria o ideal. Então tem que ter o tratamento de esgoto. E cozinhar bem a carne é uma solução quando você não conhece a procedência da carne. Então no caso ali, quando eu estava falando de carne de Maracanã, que você vai saber de onde o cara comprou aquela carne, eu deveria comer apenas se estivesse bem cozida. Por que o cozimento? Porque ele vai matar o verme, porque ele vai acabar desnaturando todas as suas proteínas. Então o bom cozimento da carne vai evitar qualquer chance aí de contaminação. Agora temos um porém nesse caso. A Taenia solium, que é a tênia do porco, vale lembrar que o porco é um dos animais que é próximo a nível tecidual com a gente, inclusive diabéticos usavam insulina de porco, né, para controlar a sua diabetes. Ela acaba podendo se confundir no órgão e no corpo que ela está. Então, caso a pessoa ingira os ovos da Taenia solium, que vão estar na água ou em alimentos contaminados, como por exemplo folhas, vegetação, o indivíduo vai desenvolver a doença, mas não a teníase. Ele vai acabar desenvolvendo uma variação dessa doença que é chamada de cisticercose, na qual você vai ter a instalação do cisticerco nos seus tecidos. Mais uma vez, ela vai afetar sistema nervoso e músculo. No músculo, ela pode provocar danos àquele músculo que não consegue contrair e relaxar corretamente. Mas o mais perigoso é quando afeta o sistema nervoso, que pode provocar a chamada neurocisticercose, que tem uma variedade de sintomas, porque depende de qual região. 1, 2, 10 cisticercos, tranquilo. O problema é a quantidade de cisticercos que você vai botar para dentro. E aonde que mora o grande problema aqui? É você acabar ingerindo muitas vezes isso. Então, se a sua água, o seu alimento está constantemente contaminado, isso fica muito perigoso. E a cisticercose, ela pode até ser letal, dependendo da quantidade de cisticercos. Então, tem que ter um cuidado mais excessivo nesse caso. Lembrando que não é através da carne nesse caso, e sim através da água e de alimentos como vegetais. E a gente está falando aqui do desenvolvimento do cisticerco. Então veja que o nome da doença aponta para quem eu tenho no meu corpo. Na teníase, que foi a que eu peguei, eu tinha a tênia adulta no meu intestino. No caso da cisticercose, graças a Deus essa eu acho que eu não tenho, a gente teria o cisticerco no sistema nervoso no músculo. Ah, mas não é o que eu botei para dentro? Não, cuidado. Na cisticercose eu botei o ovo, e aí o ovo se desenvolveu em cisticerco. E na teníase eu botei o cisticerco, e aí ele se desenvolve a tênia adulta.
tá? Cuidado com essas duas doenças porque são causadas pelo mesmo verme, mas são doenças diferentes, tá? Sintomas diferentes, formas de transmissão diferentes e, obviamente, até a profilaxia vai ser diferente, porque aqui, além do saneamento básico, a gente poderia falar de ferver a água, de lavar bem os alimentos, mas não de cozinhar bem a carne, porque não tem nada a ver com carne. E um último ponto importante da gente deixar bem claro, tá, é que essa doença ela tem um extremo perigo para quem não tem uma higiene pessoal. Porque imagine que a pessoa tem ateníase a partir da tênia sóleo, então ela tem a tênia adulta. Nas fezes dela estão saindo ovos de tênia sóleo constantemente. Se essa pessoa não lava as mãos corretamente após ir ao banheiro, ela vai acabar se contaminando pelos ovos quando ela for preparar um alimento, como um sanduíche, por exemplo. Então, aqui a cisticercose acaba sendo muito arriscada para pessoas já portadores da ateníase, portadores da tênia adulta, mas que não tem uma higiene pessoal muito adequada. Então tem que ter cuidado com higiene, gente. Vai ao banheiro, tem que lavar bem as mãos. Não é lavar, passar um sabãozinho e ir embora. Não, é lavar mesmo, tá? Por isso, cuidado com a cisticercose, uma doença seríssima, tá? Vamos lá para a segunda doença e última doença causada por vermes plateumintos, que é a esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Ela é causada pelo verme chamado de Schistossoma mansoni, que vai ter uma forma de transmissão um pouco mais peculiar. Você pega ela ao entrar em corpos d'água, água doce aqui, tá? Rios, riachos, lagos, lagoas, onde tem a presença do verme na forma de larva cercária. Então, basicamente, a forma de transmissão aqui é a penetração ativa da larva cercária pela pele que vive na água. Então, a larva cercária, veja que ela tem um formatozinho meio de flecha, ela consegue passar por espaços da sua pele. Então, ela não precisa de ferimento, tá? Aqui a minha mão, se ela tiver 0 ferimentos, esse verme consegue passar. E eu não preciso enfiar o corpo inteiro na água para acabar infectado. Eu posso enfiar só um dedinho, o verme já vai conseguir passar pelos espaços aqui no meu dedo. Então é arriscado entrar em qualquer cachoeira, lago, riacho, por aí. Você tem que tomar cuidado. Agora, não é qualquer lugar que vai ter a chance de você ter essa contaminação. Por quê? Vamos aqui para o ciclo, tá? Mais uma vez o ciclo está aqui e eu prefiro esse que está escrito. Mas aqui eu só quero dar um destaque para essa imagem, tá? Essa imagem aqui mostra o formato do verme. Já teve uma questão antiga que mostrou esse verme e perguntou qual era a doença. Eu achei isso loucura, tá? Questão discursiva. Então, sempre que você vê esse vermezinho aqui, que isso aqui tem o macho e a fêmea tudo já junto. Parece uma banana com uma minhoquinha no meio, né? Vai ser o esquistossomo ou Schistossoma mansoni, que vai viver aqui nessas veias do mesentério. Já explico por quê. Vamos primeiro para o ciclo. Como que a gente vai ter aí um indivíduo se contaminando? Tudo começa com alguém que já está contaminado. O humano que estiver contaminado libera nas suas fezes ovos desse verme. Mais uma vez, o verme está aqui no intestino do indivíduo, logo ele vai ficar liberando seus ovos por ali. Aqui, reprodução sexuada sem ser autofecundação, tá? Tem o macho, tem a fêmea. Esses ovos, caso vão parar na água, eles vão se transformar na primeira larva, chamada de miracídio, uma larva ciliada, que não é capaz de infectar humanos, tá? O miracídio, ele não nos faz mal. Se eu nadasse num lago com milhões de miracídio, e só miracídio, nada mais, eu estaria tranquilo. Só que esse miracídio, ele é capaz de entrar num molusco, especificamente o caramujo planorbídeo, cujo gênero é o Bionfilaria. Eu acho que só importa aqui para quem for de específica, tá? Para os demais, caramujo, o molusco serve. E este molusco vai ser o hospedeiro intermediário aqui do verme. E aí esse miracídio se transforma em cercária, e a cercária é a larva que é capaz de penetrar ativamente no humano. Então, se o indivíduo botar o dedo mindinho ali, essa cercária entra por espaço na pele e vai para o intestino do indivíduo, onde lá vai se reproduzir e se multiplicar, além de roubar parte do nosso alimento. Ela não vai só se alimentar de parte do nosso alimento, não. Ela fica aqui nas veias do mesentério e ela tem uma habilidade de roubar proteínas plasmáticas, proteínas do nosso sangue. E por que isso acaba sendo perigoso? Porque as proteínas do nosso sangue é o que garantem a tonicidade ali do nosso sangue. Ou seja, ela torna o nosso sangue isotônico em sua grande maioria, mas em certo lado um pouco hipotônico e em outros momentos um pouco hipertônico. Ou seja, nada sai em excesso do sangue, nada entra em excesso no sangue. Com a perda dessas proteínas, o nosso sangue fica com poucos sais e por isso fica hipotônico. E ao ficar hipotônico, a tendência natural da água vai ser de saída. Então a gente promove uma osmose para fora, para os tecidos. E lá nesses tecidos, o que vai acontecer? Vai haver um acúmulo de água. Por isso a barriga d'água, aquela barriga inchada, né? Que fica redondinha e durinha. Aquilo é água, não é alimento, tá? E não
confundam, por favor, o sintoma é o mesmo, mas é por causas diferentes. Tem também aquela doença chamada de kwashiorkor, que é uma subnutrição proteica que acontece muito, infelizmente, em crianças lá no continente africano. O sintoma é o mesmo porque a deficiência de proteína faz com que você não tenha proteínas no sangue, tá? Mas aqui a causa é justamente o Schistosoma mansoni se alimentar dessas proteínas. Só recapitulando, deixar claro que aqui, mais uma vez, a gente tem que pensar que vai gerar uma dor abdominal por causa da presença do verme e a gente tem que, mais uma vez, ter muito cuidado com o saneamento da cidade. Então a gente tem que investir em saneamento básico para prevenir essa doença. Porque aqui não é uma questão de comer ou de tocar em algo, é você entrar na água. E é comum as pessoas tomarem banho de rio, tomarem banho de cachoeira. Então tem que haver um cuidado da cidade. Aqui muitas vezes a gente coloca também como profilaxia tratar os doentes, porque se tiver todo mundo saudável, não tem como pegar, porque tudo começa com o humano já doente. E como que a gente trata o doente? Usando vermífugo, tá? Agora, além disso, vale a gente falar que é bom evitar rios desconhecidos. Na faculdade, um amigo meu me chamou para uma cachoeira maneira em Campo Grande, que tinha uma placa enorme escrito que tinha a presença do caramujo planorbídeo. E por isso que eu não entrei. Mas assim, ele, por exemplo, louco ia entrar. Corre-se o risco de você acabar desenvolvendo a esquistossomose. É importante evitar, então, qualquer rio, cachoeira, local que você não conheça muito bem, mas, em geral, a prefeitura vai investigar para ver se tem a presença do caramujo. Se não tiver nada de caramujo, tá suave, gente. Mesmo que tenha a chegada das fezes contaminadas, vai no máximo a larva miracídio, então não infecta humanos. A gente vai poder apenas contaminar se tiver cercária. Obviamente, quando eu digo suave, eu ainda não entraria, porque qualquer lago, lagoa, cachoeira que tenha entrada aí de esgoto, aquilo ali pode estar contendo outras doenças, como, por exemplo, hepatite A, poliomielite e muitas outras, tá bom? Bom, essas foram as doenças causadas aí por vermes plateomídeos, vermes achatados. Agora vamos falar de 3 que são causados por vermes nematódios, que são vermes aí que têm o corpo cilíndrico e que vão ter o pseudoceloma e boca e ânus. Começando pela mais comum de todas, a ascaridíase, que é causada pela Ascaris lumbricoides, cujo nome popular é lombriga. A lombriga ela é famosa porque ela é fácil de você acabar entrando em contato com ela, porque ela é muito comum na população. A transmissão aqui é fecal-oral. Mais uma vez, lembrar que fecal-oral significa dizer que o indivíduo vai liberar nas fezes o parasita e você de alguma forma vai beber. Ninguém come cocô, obviamente, então as pessoas vão acabar bebendo água ou comendo vegetais que foram irrigados com uma água contaminada. Aqui pelos ovos da lombriga, tá? Então, por que é tão comum nas pessoas? Vamos ser justos. A principal forma de transmissão é o alimento contaminado e muitas vezes é um alimento preparado por alguém que está contaminado. Isso é meio desagradável da gente sempre falar, mas é bom ficar de olho que é muito importante a ação da vigilância sanitária cuidando dos restaurantes. Porque imagine que o cozinheiro de um determinado restaurante está preparando um sanduíche de atum, ele não lava corretamente as mãos e ele tem ascaridíase. Ali na mão dele está cheio de ovos da Ascaris lumbricoides e ele vai colocar no seu alimento, você ao comer, você vai acabar desenvolvendo essa verminose. É justamente por causa da falta de controle das ascaridíase, que muita gente não tem higiene pessoal, que por muito tempo os pais têm a prática de dar, tá, o vermífugo, né, o Anita, de 6 em 6 meses. Eu não acho que isso é uma boa ideia, eu acho que é importante fazer exame de fezes de 6 em 6 meses, para ver se você está com verme ou não. Se tiver, aí sim usar o remédio, tá? Até porque é um remédio bem potentezinho, pode afetar o seu fígado. Agora, aqui são sintomas muito mais leves, tá? Dor abdominal, você pode ter uma perda de apetite. Perda aqui, gente, principalmente porque você vai acabar tendo, muitas vezes, muitas lombrigas, o que acaba entupindo parte do intestino e dá a sensação de saciedade. No começo é um aumento de apetite, tá? As pessoas, em geral, vão ter um aumento de apetite porque tem agora 2 pessoas comendo, né? Você e o vermezinho ali dentro. E a lombriga aqui não é que nem a tênia, ela não é solitária, ela vai compartilhar. É muito perigoso para pessoas que já estão doentes manter uma higiene inadequada, porque elas podem começar a ter reinfecção e aí aumenta a quantidade de lombriga que pode chegar a essa perda de apetite. Já teve um cara que teve 300 lombrigas no intestino, uma coisa nojentíssima. Claramente esse rapaz não lavava as mãos corretamente e por isso que ele acabou desenvolvendo tantas lombrigas no seu corpo. A profilaxia aqui mais importante é o saneamento básico. A gente vai poder falar também de lavar bem os alimentos, ferver ou filtrar água, seriam também soluções possíveis. Agora, higiene pessoal eu não gosto de encaixar aqui, porque a higiene pessoal evita muito mais a questão da reinfecção do que a primeira infecção. Agora, mas não era o rapaz que preparou meu sanduíche que tinha que ter higiene pessoal? Sim, mas aí é difícil falar de higiene pessoal dos outros, tá? Por isso que a gente fala aqui de lavar bem os alimentos e ferver a água a nível de vestibular. Mas sim, a pessoa tem que lavar a mão se ela for trabalhar na cozinha, né?
Agora, só um ponto a mais que é importante da gente conversar é que o ciclo aqui da lombriga ele é um pouco complexo. Esse animal, para ele fazer parte das suas ativações e transformações de larva a adulto, ele precisa passar pelo estômago. E ele vai precisar passar pelo estômago 2 vezes para de fato formar o verme adulto. Porque ele não tem outro hospedeiro. Nós somos o único hospedeiro aqui nesse caso, e isso vai ser a mesma coisa para o próximo verminose. E aí, como é que começa então esse ciclo? Então a gente vai primeiro ingerir os ovos que vieram a partir de alguém que já estava doente, pode ser o próprio indivíduo. A pessoa liberou os ovos nas fezes, a gente vai ter a contaminação da água dos alimentos e eu vou ingerir esses ovos. Esses ovos, então, eles vão eclodir primeiramente no estômago, vão passar por um processo de transformação no estômago que leva à eclosão desses ovos lá no intestino. E aí ele vai de ovo a larva. Depois, ele passa por uma série de transformações. E aí eu não vou falar de larva L1, L2, L3, mas entenda o contexto que ela está na forma de larva. Essa larva ela vai dar uma passeada pelo corpo, tá? Ela vai primeiro para o sangue, então ela fura o intestino ali, sai em direção ao sangue, e ela vai passeando até chegar ao coração e ao pulmão em especial. Por que o pulmão em especial? Lá no pulmão ela de novo fura, ela sai dos capilares pulmonares e vai para os alvéolos pulmonares. Ali ela vai pegar carona na expiração, quando a gente bota o ar para fora. Então esse verme vai subir no trato respiratório, vai para os bronquíolos, brônquios, traqueia, e sobe até a laringe, faringe, e lá ela vai fazer um retorno. Ou seja, lembrar que a faringe é compartilhada pelo sistema respiratório e digestório. Então lá ela vem pela laringe, que é respiratório, e volta pelo esôfago, que é digestório. E aí ela passa uma segunda vez no estômago, onde ela passa pela final ativação, e ela chega adulta, dessa vez no intestino, onde ela vai ficar lá se desenvolvendo e roubando os nossos alimentos. Lembrando que, como bom parasita, ela gosta de se esconder, ela não quer ser percebida. É por isso que poucas lombricas, em geral, a pessoa nem percebe que está com verme ali, e ela não vai mudar muito a rotina de vida dela, tá? Mas o ideal é você sempre viver livre de parasitas, então faça o exame de fezes de vez em quando para ver se tem algum parasita desse. Próxima doença, uma das mais cobradas junto da teníase, tá? Ancilostomose, também chamada de ancilostomíase ou amarelão, porque ela pode deixar a tua pele amarelada, mais uma vez porque vai afetar fígado, né? Falei de várias doenças aí que afetam o fígado e que deixam amarelo, febre amarela, hepatite e muito mais. Quais são os vermes causadores? O Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Ambos são vermes nematóides, são espécies e gêneros diferentes, mas causam o mesmo problema. Por isso que a gente vai chamar os dois popularmente de ancilóstomo. Aqui a forma de transmissão lembra um pouco a esquistossomose. Mais uma vez, o verme tem capacidade de penetrar ativamente, ou seja, ele passa por espaços na pele. Qual é a grande diferença? Aqui a larva vai ficar no solo, na terra, tá? Ou na areia da praia. Esse verme, ficando ali, ele fica esperando para que ele possa entrar pela pele do indivíduo. Lembrando que não precisa de ferida. E aí vamos para o ciclo de vida. Como é que funciona isso daqui? A gente vai ter então as fezes contendo os ovos, porque o indivíduo que estava contaminado, ao soltar suas fezes, também está soltando os ovos. Essas larvas vão parar no solo e ficam aguardando qualquer contato de pele. Pode ser bem rápido e pode ser, não precisa ser o pé, pode ser a mão, o braço, qualquer coisa. Ela vai entrar pela pele ativamente e migra para o sangue. E ela faz aquele mesmo ciclo, tá? Que a gente viu acontecendo lá com a lombriga. A diferença é que ela não precisa passar 2 vezes pelo estômago, ela precisa passar uma vez. Então ela vai, entra a pele, vai para a corrente sanguínea, vai para o pulmão, finca lá no pulmão, sobe até a faringe e volta pelo esôfago, passa pelo estômago e aí chega no intestino. Lá no intestino ela tem uma prática um pouco diferente, ela não gosta de roubar nossos alimentos não, ela é mais malandra, esse verme é safado. Ele vai acabar se alimentando do nosso sangue, então ele fica sugando, roubando o nosso sangue como se fosse uma sanguessuga e isso vai provocar uma anemia mais severa. Então essa aqui, de todas as 4 verminoses que a gente falou, é a mais séria, porque ela pode provocar uma forte anemia dependendo da quantidade de vermes que você tem. Aqui é importante que a gente entenda, então, que não deve haver contato de pele com solo contaminado. Primeiro passo para a gente não ter um solo contaminado é não haver nenhum tipo de fezes por ali, ou seja, ter um bom saneamento básico. Isso acontece na área rural muitas vezes do Brasil? Infelizmente não. Então a pessoa pode acabar pisando e falar, pô, alguém soltou as fezes ali? Não, gente. Às vezes a pessoa solta em casa, aquele esgoto não existe, né? Então o tratamento de esgoto não existe, então o esgoto é lançado ali do lado da casa da pessoa. Quando está chovendo, forma uma poça. E aí você não vê as fezes. Quando seca, as fezes já sumiram, mas os ovos e a larva tá lá.
e a pessoa vai lá e pisa. Se ela tiver, descalça. Então, por isso aqui, a outra forma clássica de profilaxia é andar calçado. Isso traz à tona dois tipos de questão que já apareceram aí de dois personagens da literatura brasileira, que é o Chico Bento e o Monteiro Lobato, que também escreveu o Jeca Tatu. Então o Maurício de Souza, que é da Turma da Mônica, escreve o Chico Bento. Até hoje ele fala que não tinha, mas assim, ao ler as histórias você consegue perceber sintomas claros, de uma anemia, um cansaço, e ele tá sempre andando descalço. E o Jeca Tatu não, ele claramente tem ali o amarelão, é falado nos livros do Monteiro Lobato. E o Jeca, ele vai ser também um cara muito cansado, com a pele amarelada e anda sempre para baixo e descalço. Existe tratamento para essa doença? Existe. O vermífugo, mesmo a Anitta, trata aqui essa doença. Só que é muito mais séria, lembrando, porque ela vai provocar aí uma lesão, uma perda de sangue, tá? Agora, ainda em relação a essa doença, a ancilostomose é uma doença que também aparece em cães, só que é outra espécie, tá? É o Ancilostoma brasiliensis. E o Ancilostoma brasiliensis, ele não tem a capacidade de infectar humanos da forma que a gente está vendo aqui para o Ancilostoma duodenale e o Necator americanus. Mas o verme não tem olho, então ele entra pela pele de humanos também, mas ele se perde ali. Então, caso você tenha aí o ato de pisar ou de botar o dedo no chão e ter uma larva do verme Ancilostoma brasiliensis, um ancilostoma de cachorro, você não vai ter ancilostomose, mas você vai ter o que a gente chama de bicho geográfico, ou larva migrans, que seria basicamente você ver um vermezinho andando pela sua pele. Eu já tive isso pegando lá na praia de Grumari, eu e alguns amigos. A gente acabou pisando ali na areia, normal, Na areia você fica descalço, mas ali era uma praia que era comum cachorros, E as pessoas não têm educação, Então o cachorro soltava suas fezes e a pessoa não catava. E ali o indivíduo podia estar contaminado. Outro lugar que é perigoso você acabar desenvolvendo bicho geográfico é parcão, Porque ali é o local para o animal fazer as suas fezes, Ele não faz as fezes na privada. E aí, se você estiver de chinelo ou descalço, pior ainda, você pode acabar tendo o bicho geográfico. Não tem muito problema, tá? Coça pra caramba. Eu lembro de coçar a beça. E basicamente eu também não deveria ter deixado tanto tempo. Eu caí na onda do meu amigo de a gente deixar uns diazinhos pra ver qual era o desenho, qual o mapa que ia ser feito. Porque ele fica migrando, gente. Ele não tem caminho, Ele não consegue chegar no pulmão, então ele fica parado ali na pele, andando pra um lado e pro outro. E ele faz uns desenhozinhos, como ele faz muitas curvas, que lembra mapa. E aí as pessoas ficam aí vendo qual seria o resultado da sua loucura, que é ter esse bicho geográfico. Ele não faz muito mal, tá? Você vai no dermatologista, ele consegue tirar com auxílio de pinça, tá? Mas é sério, para os animais também é mais perigoso. Por isso que para quem tem pet em casa aí, dar vermífugo uma vez ao mês é o ideal, tá bom? E vamos fechar com a filariose. Filariose também é conhecida como um tipo de doença popularmente chamada de elefantíase, tá? A gente não gosta desse nome na biologia porque é um termo muito pejorativo, Então a gente vai preferir o termo correto, que é filariose, causado pela Wolkeria bancroft, que é um verme nematóide, cujo nome é bem esquisito aqui, me lembra muito Lara Croft, aquele joguinho de videogame. E a gente vai ter uma forma de transmissão bem diferente das outras, e por isso também uma profilaxia bem diferente das demais. Aqui a gente tem uma picada de mosquito sendo a grande forma de transmissão. Picada do mosquito Culex infectado, que é o pernilongo, tá? Que já foi muito comum aqui no Brasil, hoje está meio assim sumido. O Aedes está ganhando essa competição. E tem um quê de sorte, menos casos de filariose, mas é importante ficar ligado nesse mosquitinho, tá? Então o mosquito Culex aqui vai ser um dos hospedeiros, que vai ser o hospedeiro intermediário nesse caso, onde a gente vai ver o desenvolvimento de larvas, tá? Que são as microfilárias, que vão passar por uma série de formação de larvas, L1, L2, L3, e depois essa larva se aloja no aparelho bucal do mosquitinho, na glândula salivar dele, onde ele vai acabar infectando um novo humano. Lembrando que é igual a dengue, é igual a qualquer doença transmitida por mosquito. Precisa ter alguém infectado antes, tá? E aí, essas larvas entrando no corpo do humano, elas vão migrar para vasos linfáticos e lá vão se multiplicar. E lá elas se multiplicam e acabam entupindo o vaso. Então o que acontece com os membros da pessoa, como braços, pernas ou até o saco escrotal? Eles crescem de tamanho, daí o nome elefantíase, tá? É muito, mas muito importante que a gente tenha o combate correto a esse mosquito, porque é uma doença séria, tá? Esse vaso, ele não vai desinchar tanto. Eu já tive um professor de geografia na época da escola, a esposa dele teve, o braço dela era tipo 4 vezes o braço direito. E isso porque
isso foi tratado, né? Então tem que ter muito cuidado com essa doença, tem que ter um cuidado com o Culex e como prevenir. É o combate ao mosquito clássico, né? Então uso de tela mosquiteiro, uso da raquetinha, uso de fumacê, inseticidas e muito mais. Caso a pessoa pegue, ideal ela fazer o tratamento quanto antes, que aqui não é com o vermífugo, porque o vermífugo tem atuação no intestino e esse verme não fica no intestino. Então a gente vai falar de antiparasitários, tá bom? Muito perigosa, mas, como eu falei, bem controlada. Já foi aí na época que eu era criança, década de 90, anos 2000, era comum ainda, infelizmente, em pessoas em situação de rua. Hoje eu não vejo praticamente ninguém mais com sintomas de filariose, o que é uma coisa boa, significa que a gente está controlando essa doença, tá bom? Bom, de verminose são essas. Eu acho que de todas as doenças que a gente falou, esse aqui é o grupo mais importante do vestibular, que tem o maior número e maior volume de questões. Então fiquem ligados, por favor, nas verminoses, tá bom? Até uma próxima, um grande abraço e valeu!